Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube, cujo tema é: você tem certeza que você já é nascido de novo? Hoje nós vamos falar a respeito de um tema extremamente importante, que é a adoração. E a pergunta é: pessoas que não conseguem entrar em adoração, como podem ser nascidas de novo? Queridos, a próxima ministração nossa depois dessa série é: por que fomos salvos? Nós vamos falar sobre isso. Mas a continuidade é: para que você foi salvo? Veja, uma das razões pelas quais nós fomos salvos é para adorar a Deus. Então, a adoração é uma coisa extraordinária, é uma prova de amor, é uma prova de comunhão, de relacionamento, de intimidade com Deus. Então, as pessoas precisam ter liberdade e praticar a verdadeira adoração. Durante o louvor é um peso, as pessoas ficam incomodadas. Por exemplo, eu tinha um discípulo na minha igreja que ele chegava na igreja depois do louvor, não é porque ele se atrasou no caminho. Ele próprio falou comigo: olha, pastor, é que eu não gosto dessa parte de louvor. Meu querido, se você não gosta do louvor, eu te pergunto, o que é que você vai fazer no céu? Porque no céu nós vamos adorar continuamente ao nosso Deus, como hoje fazes os serafins, os querubins, adorando ao Senhor. Então, adoração é algo extraordinário e nós precisamos entrar em adoração. Por exemplo, vamos ver um texto para a gente orar. A Bíblia diz que o Pai, nosso Deus e Pai, está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai tem milhões e milhões de adoradores, só que são falsos. E se Deus está procurando, é porque ele não tem. Vejamos uma palavra aqui do próprio Senhor Jesus, em Mateus 15, 7-9, que diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Vamos ter a nossa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concede de ministrar a tua palavra para o teu povo, para os teus filhos. Eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Porém, eu me coloco agora à disposição do Espírito Santo de Deus, que possa me capacitar, me ungir, me revestir de graça, unção e sabedoria, para que eu possa transmitir essa palavra com muito amor, com muita graça, com muito entendimento. Também, Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor conceda para aqueles que nos assistem na internet espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, para que eles possam, Senhor, também receber essa mensagem no Espírito, serem edificados e compreenderem verdadeiramente qual é o propósito, qual é o objetivo da adoração. Em nome de Jesus, amém. Uma das tentações de Satanás para com nosso Senhor Jesus é o seguinte: ele levou o Senhor no alto das montanhas, num lugar bem elevado, e mostrou para Jesus todos os reinos da terra. E disse: olha, Jesus, isso tudo me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Se você, prostrado, me adorar, isso tudo eu te darei. E Jesus respondeu para ele: retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, meus amados, eu quero lhe dizer que uma das coisas que Satanás está buscando neste mundo é adoração. E lamento te dizer que tem muita gente boa, inclusive entre os cristãos, que estão dando culto a Satanás e adorando ao inimigo das nossas almas. Isso é terrível, porque Deus é um Deus zeloso,
é um Deus ciumento e ele não quer que eu e você venhamos a nos envolver com as coisas do maligno. Então, a adoração é um termômetro, é algo que nos identifica como genuínos filhos de Deus ou falsos filhos de Deus. Por quê? Porque a adoração é somente e exclusivamente a Deus. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, o Cornélio se ajoelhou diante dele e Pedro o repreendeu. Levanta-te, porque eu sou homem igual a ti. Não faça isso. Quando João, o evangelista, o apóstolo, viu as grandes coisas que o anjo mostrou para ele a respeito do futuro, ele também se ajoelhou para adorar o anjo. E o anjo o repreendeu severamente, dizendo: João, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adore somente a Deus. A essência, meu querido, dessa palavra hoje é: só podemos, só devemos, só vamos adorar única e exclusivamente ao nosso querido Deus e Pai, o Deus de Israel. Então, tome muito cuidado, porque você pode estar ingenuamente servindo ao maligno, pensando que está servindo a Deus. Uma das coisas, meus amados, que Deus mede, que Deus vê, Deus observa, que Deus cobra, é a atitude do nosso coração. Jesus, em conversa com os discípulos, lançou essa palavra aqui em Mateus, capítulo 15, de 7 a 9. Ele chamou os seus ouvintes, estava naquela reunião, de hipócrita. É uma palavra dura, é uma palavra pesada. Mas Jesus não faz arrodeio, Jesus não faz média, Jesus não quer agradar os homens, ele quer ser coerente com a sua postura, com a sua posição, com o seu caráter. E ele chegou para aquela turma que estava ali e falou: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, não adianta você querer fazer média, não adianta você querer jogar para a torcida, não adianta você querer agradar a Deus com coisas falsas, com coisas mentirosas, com coisas que não são dignas de um filho do Todo-Poderoso. Então, tem gente que está na igreja, irmãos, levanta as mãos, chora, faz isso, faz aquilo, mas é tudo cena, querido, é tudo para mostrar para o povo que ele é um adorador, mas não tem nada a ver com a vida dele, porque os atos dele, as atitudes, o comportamento é completamente contrário àquela demonstração exterior de verdadeira adoração. Então o Senhor chamou de hipócrita. Por quê? Este povo honra-me com os lábios. Gente, a maior necessidade nossa é de amar e adorar o nosso Deus. Então eu acho tão frívolo, tão inconsequente você abrir a boca e dizer: eu amo a Deus. Você obedece a palavra? Não. Então você não ama, querido. Então, as coisas que nós profetizamos, as coisas que nós falamos, as coisas que nós dizemos precisam estar de acordo com o nosso caráter, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. E Jesus, ele não olha o exterior. Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir um rei para o nosso Deus, o profeta ficou impressionado com Abinadab, o filho mais velho de Jessé, um cara bonitão, alto, formoso de porte, de vista, e Jessé ficou todo animado, mas Deus falou: ô Jessé, baixa a bola, não é esse que eu escolhi para mim. Jessé, Samuel, você vê as coisas pelo exterior, mas eu vejo pelo interior. Então, meus irmãos, tratar com Deus é muito sério. Não podemos levar Deus na brincadeira. Não podemos achar que vão levar Deus no papo. Não podemos achar que podemos fazer qualquer coisa e Deus vai aceitar. Não.
Entre os seres humanos você pode fingir à vontade que ninguém vai perceber, mas Deus é profundo, ele analisa o caráter, o coração e as atitudes interiores do ser humano. Então, o Senhor Jesus chamou aquele povo de hipócrita, porque cantava, entre aspas, com alegria, mas o coração estava longe de Deus. Deus, tudo que ele pede de você e de mim é o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque o coração é a sede das emoções. Se você entregar o seu coração para Jesus, automaticamente você se entrega por inteiro. Mas não adianta você estar com o coração dividido. Uma hora é aqui, outra hora é lá. Não vai adiantar essa postura, esse comportamento. Então ele diz aqui, ó, mas o coração dele está longe de mim. Em vão me adoram. Querido, preste atenção para que a sua adoração não seja em vão. Porque se você faz as coisas visando agradar exteriormente, você está numa falsa adoração. Você está adorando a Deus em vão, porque Deus mede a profundidade do nosso ser. Deus não se deixa levar por conversa bonita, por lábias. Não. Deus mede o coração. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Amados, eu, pela graça do Senhor, tenho exercido o dom de mestre na casa de Deus, e eu tenho temor e tremor entre aquilo que eu estou ensinando. Vocês que têm me acompanhado aqui pelo canal sabem da profundidade do nosso ensino, da seriedade das nossas ministrações e da minha necessidade de embasar com versículos bíblicos e com explicações coerentes àquilo que eu estou ministrando. Porque você não pode pegar uma doutrina humana e transformá-la numa doutrina de Cristo. Isso é extremamente grave e o Senhor não aceita. Por isso é que a adoração daqueles camaradas não tinha nenhum fundamento, nenhuma aceitação da parte de Deus. Ele chamou aqueles caras de hipócritas, porque estava agradando externamente ao Senhor, mas no fundo o coração estava longe de Deus. E ensinando doutrinas como se fosse de Deus, mas doutrina como preceito de homem. Amados, a responsabilidade de ensinar o povo de Deus é muito séria. E eu temo e tremo diante do Senhor. E toda vez que eu ministro, eu peço para Deus me usar. Que o homem não esteja presente ali, mas sim a unção, o poder e a revelação do nosso Deus. Veja, no Salmo 96, de 1 a 9, tem um relato muito interessante, eu quero compartilhar com você. Cantai ao Senhor um cântico novo. O Senhor não gosta de canções repetidas, de canções requentadas, de canções que já passou da moda. O Senhor gosta de um cântico novo. Todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciais entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante deles, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Amados, essa é uma passagem profunda dos Salmos, e eu teria prazer de ministrar para você 1 hora, 2 horas, trabalhando esse tema de maneira muito profunda. Lamentavelmente, o nosso tempo aqui no canal é muito curto, eu preciso sintetizar as coisas, eu preciso resumir
para que o ensino seja enfático, mas de curta duração, para que você possa captar e receber essa mensagem no seu coração. Aqui ele manda anunciar entre as nações a sua glória, os seus feitos, as suas maravilhas, entre todos os povos. Nós temos que divulgar isso ao planeta inteiro e falar das suas maravilhas, né? Bendizer o Senhor, proclamar a sua salvação. A salvação, queridos, é a obra mais importante de Deus em nós. Porque grande é o Senhor. O Senhor é grande, amado. Não tem homem grande, os homens são todos pequenos. Mas o Senhor é grande. E o único que é digno de ser louvado. E ele é temível mais do que todos os deuses. Por quê? Todos os deuses dos povos não passam de ídolos mudos, que não falam, que não realizam nada, que é só para enganar. Mas o Senhor fez os céus e fez a terra. Glória e majestade estão diante dele. Deus habita no seu trono de glória, um lugar maravilhoso, onde está os 7 Espíritos do Senhor, luz, formosura, raios, belezas e trovões estão ali diante do trono do Senhor. Então ele diz que glória e majestade estão diante dele. Força e formosura há no seu santuário. O santuário de Deus é algo maravilhoso e nós vamos poder contemplá-lo nesse lugar quando estivermos com ele lá na pátria celestial. E aí ele nos recomenda tributar ao Senhor, ó família da terra, tributai ao Senhor glória e força. Tributar é acreditar, é anunciar, proclamar glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. É muito interessante que em Isaías 42:8 o Senhor diz: eu sou o Senhor e a minha glória não dou para imagem de escultura. Querido, Deus é o único digno de ser louvado e adorado. O próprio Jesus falou isso para Satanás quando ele foi tentado lá no Monte da Tentação, no Jericó. E aqui diz que é para você trazer oferendas ao Senhor, presentes, ofertas, primícias, e entrai nos atos do Senhor com adoração. Olha, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, que passagem maravilhosa. Adorai o Senhor, é somente a Ele, na beleza da sua santidade. O Senhor é santo, o Senhor é belo. Tremei diante dele, de Deus, todas as terras. Então, esse Salmo 96 nos convida a um momento de reflexão, ao momento de prestar verdadeira adoração ao Senhor, porque só Ele é digno de ser louvado. No Salmo 27, versículo 4, o rei Davi também faz uma declaração muito linda. Ele diz o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Olha só, meus irmãos, que passagem extraordinária, que passagem maravilhosa. Uma coisa eu peço ao Senhor. Ele não está pedindo ouro, prata, riqueza, nada. E ele vai buscar o que ele quer e o que eu quero e o que você também deve querer é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nós vamos poder fazer isso, amado, quando partirmos para a pátria celestial. Enquanto estivermos na terra, vamos estar limitados a provas, tentações, dificuldades, né? Nós podemos ir ao templo uma vez por semana, 2, 3. Os discípulos, eles permaneciam diariamente no templo, mas não é a nossa realidade. Nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família. Então não dá para ficar diariamente no templo como ficavam os apóstolos da igreja primitiva. Porém, é preciso que a gente
Valorize o tempo quando estivermos na casa do Senhor. Lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia recomenda: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não se precipite para oferecer voto de tolo, que sejam poucas as tuas palavras, porque no muito falar há muita transgressão. Então, o que nós precisamos fazer, meus amados, é ter reverência, é ter respeito, é ter temor quando estivermos na casa do Senhor e aproveitar cada momento, momento do louvor, momento da adoração, momento da oferta, momento da palavra, transformar cada etapa da sua presença na casa de Deus como algo maravilhoso, como algo extraordinário, como algo realmente digno daquele que é o nosso Pai, que nos ama, mantendo todo o respeito quando estivermos na casa do Senhor, especialmente para contemplarmos a beleza do Senhor. Gente, como é que nós, seres humanos, na nossa carne natural, podemos contemplar a beleza do Senhor? Amados, isso só é possível no Espírito. Não é possível você fazer isso com a naturalidade. Então, ele manda contemplar a beleza do Senhor em espírito e em verdade. Então, você tem que buscar essa presença, porque ela vai estar sempre com você. Eu e você temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, é um momento de ter essa interação com o Senhor, contemplando a beleza da sua santidade e poder meditar no seu templo. Então, tem muita. Eu sou pastor há 30 anos e eu fico indignado com as pessoas que chegam na igreja, é como se fosse um clube, ficam vendo o celular, ficam conversando na hora da pregação, na hora do louvor. Gente, isso é uma falta de respeito. As crianças ficam toda hora correndo para o banheiro, correndo para tomar água. Os pais não têm pulso de segurar as crianças ali no banco onde você está sentado. Então, a Bíblia nos recomenda ter muito zelo quando estivermos na casa do Senhor, no santo templo de Deus. O templo é santo porque você está lá e você é santo. O prédio em si é apenas uma construção de concreto, né, e tijolos, mas o verdadeiro templo do Senhor é o seu e é o meu coração, onde Deus habita. Outra coisa interessante no 1 Crônicas 16, verso 29, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tem muita gente, amado, muitos líderes famosos que são usados por Deus e querem glória para si. Querido, a glória é unicamente para Deus. Ele diz que não dá a glória dele para ninguém, porque ninguém é digno. O Senhor merece poder, honra, glória, louvor e adoração, porque o Senhor criou os céus e a terra e tudo que neles há. E você, amado, o que você já criou até agora? Nada. Então, pare de querer usurpar a glória que pertence unicamente ao Senhor, ao seu santo nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amados, que coisa mais linda do mundo esse versículo, essa passagem. Então tem muita gente que se recusa a trazer oferendas para Deus, oferta, primícia, o seu dízimo, achando que Deus não precisa de nada disso. E realmente Deus não precisa. Ele é dono do ouro e da prata, ele sozinho se basta. Mas, no momento que eu e você levamos uma oferenda para o Senhor, nós estamos tributando honra e glória ao nome dele. Ele não precisa disso, mas eu e você precisamos exercitar esta mordomia de oferecer essas coisas lindas para o nosso Deus. Amado, faço-lhe uma pergunta, e com isso aqui eu vou estar encerrando essa ministração, perguntando: quem foi o primeiro adorador mencionado na Bíblia? Não é no sentido, a palavra adoração que eu quero dizer. Eu sei que o primeiro adorador foi Abel, que ofereceu primícias ao nosso Deus e recebeu
as mais altas honrarias da parte de Deus. Mas escrito na Bíblia, quem foi o primeiro adorador? Eu vou ler o texto para você. Agora escute, amados, não há adoração sem sacrifício. Se você quiser somente adorar a Deus quando você estiver bem, está complicado, porque nem sempre você está bem. Mas adorar a Deus, você precisa adorar sempre. Olha o que diz aqui, Gênesis 22, 4 e 5. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que Abraão foi fazer lá no monte de Deus, Monte Moriá? O que ele foi fazer lá em cima? Sacrificar Isaac. Mas ele tinha tanta certeza que ele, depois de sacrificar Isaac, ele iria voltar com Isaac para os servos que estavam lá embaixo esperando. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a verdadeira adoração é sacrifício. E Abraão provou seu amor ao Senhor, a sua adoração, a sua obediência, quando ele estava ao ponto de sacrificar o seu próprio filho. Mas quando ele ia descer o cutelo para enfiar no peito do menino, o anjo do céu bradou, pare, Abraão, não precisa você fazer isso, porque agora eu sei que você me ama e que não vai negar nada para mim. E por causa disso, amados, Abraão recebeu muitas promessas da parte de Deus, as quais hoje eu e você podemos apropriar-nos delas. E para a gente concluir, nós temos uma palavra muito legal em João 4, 22 a 24, quando Jesus estava ali no poço de Jacó com a mulher samaritana. Jesus disse para a mulher o seguinte, olha, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, Jesus falou com muitas pessoas na Bíblia, mas esse diálogo que ele teve aqui com a mulher samaritana é um dos assuntos mais profundos, mais sérios. Ele disse para a mulher samaritana, escuta aqui, menina, vocês adoram o que vocês não conhecem. Aí eu te pergunto de sã consciência, como é que você pode adorar alguém que você não conhece? Não pode. Não pode. Aí é uma falsa adoração. Agora, ele disse para a mulher, nós adoramos o que nós conhecemos. Por quê? Porque a salvação vem do judeu. E ela estava falando com o Messias, com o próprio autor da salvação. Então, os samaritanos adoravam lá no Monte Gerizim, e Israel adorava no Templo de Jerusalém. Mas Jesus falou que ia chegar uma hora, e agora é essa, onde você tem que adorar a Deus, não dependendo de lugar, mas no seu coração. Você e eu vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem não é nascido de novo não pode adorar em espírito, porque Deus é espírito. Eu só posso adorar a Deus no meu espírito para adorar o Senhor. Se eu não sou nascido de novo, eu não posso adorar em verdade. Adorar em verdade, irmãos, é orar segundo os ensinamentos bíblicos. Não é orar como eu acho que devo adorar, mas é adorar segundo está escrito na palavra. Então, esse é o tempo da adoração e Deus está procurando verdadeiros adoradores. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que passamos aqui, compartilhando os mistérios, segredos da Tua palavra. Abençoa, Papai, cada um dos nossos internautas que estão nos assistindo agora. Conceda-lhe espírito de revelação e sabedoria. Também abençoa, Senhor, a minha vida. Pai, naquilo que eu não fui capaz de comunicar para os nossos irmãos, que o Espírito Santo complete essa obra no coração de cada um. E a Ti, Papai, desde já,
nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.